Olha, tic-tac, agora é questão de tempo. O Ministério Público do Rio de Janeiro, faz alguns meses, saiu uma notícia de que o Ministério Público do Rio de Janeiro estava paralisando as investigações contra o Flávio Bolsonaro e contra o Carlos Bolsonaro. Você está falando, Thiago, que notícia ruim. Não, calma, eu vou te explicar. O que acontece é que no caso do Flávio Bolsonaro precisa de algumas atitudes do Ministério Público e como não há prazo para isso, o Ministério Público simplesmente empacou nas investigações. O Ministério Público já descobriu muita coisa sobre o Carlos. No caso do Flávio Bolsonaro, é diferente. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, o Noronha, amicíssimo do Bolsonaro, o Bolsonaro falou que quando viu foi amor à primeira vista, o Noronha é aquele cuja filha frequenta festas da advogada do Bolsonaro. E numa conversa da filha dele, que foi apreendida com um outro lobista, que era o lobista do Renan Bolsonaro, ela chegou a dizer que o pai dela, que é esse Noronha, ele era a favor de invadir o STF, de tirar os ministros de lá à força. Pois bem, esse aí, ele deu uma decisão que anulou boa parte do caso do Flávio Bolsonaro. Já eu explico qual é a decisão. E a bola voltou para o Ministério Público, porque o Ministério Público consegue fazer a investigação sem essas provas. Porém, a investigação está paralisada e o Ministério Público tinha prazo, agora até junho, para recorrer dessa decisão e saber quais provas foram anuladas, como foi, ou seja, para saber como foi, como está o caso. E só no final do prazo o Ministério Público entrou com recurso, foi agora nessa semana. Aí você falando, Thiago, por que estão demorando tanto? Se fosse contra o Lula, isso, aquilo. Só que tem uma coisa, o Ministério Público sabe que enquanto o Bolsonaro for presidente, não adianta investigar, não adianta ter tudo, oferecer a denúncia, que isso sempre vai chegar lá numa instância superior, vai ter sempre um bolsominion, seja o Noronha, ou seja o Cássio Nunes, ou o André Mendonça, se cair na mão deles o caso, vai ter um bolsominion que vai anular isso. Então, eles têm que agir com cautela, eles estão esperando a hora certa para denunciar o Carlos e o Flávio, mas o Ministério Público já tem tudo arquitetado quais foram os esquemas de corrupção. Então, prepara, eu vou te dar uma data aí. Entre janeiro e abril de 2023, prepara que a gente vai beber muita mimosa aqui. Mimosa em inglês, mimosa é espumante com suco de laranja. Aí você põe a proporção que quiser, eu ponho metade, metade. Ou muito vinho, muita cerveja. A gente vai comemorar muito no comecinho do ano que vem. Vou te explicar aqui em que pé tá isso, qual é a estratégia do Ministério Público para pôr na cadeia os dois filhos do Bolsonaro. Mas antes, eu peço que se você é fora Bolsonaro e quer ver essa corja toda na cadeia, se inscreva aqui no Plantão Brasil. Olha, é um segundinho, não paga absolutamente nada se inscrever aqui e a gente fortalece a oposição a esses bandidos. Olha, eles estão acabando com o Brasil. O Bolsonaro, inclusive, agora está armando várias bombas atômicas fiscais, ou seja, bombas atômicas na área da economia, que todas vão explodir no dia 1º de janeiro de 2023. Quer dizer, ele está armando para que quando o Lula já assuma com um monte de bomba, com um aumento do preço de gasolina, com um monte de dívida. E quando eu digo um monte de dívida, eu estou falando de mais de 200 bilhões de reais de dívida que o Bolsonaro vai fazer explodir essa bomba no comecinho do ano que vem. Ou seja, a gente precisa fortalecer a oposição a eles desde já para a eleição e também para depois da eleição, quando o Lula assumir, porque saberemos que Bolsonaro e grande mídia estarão juntos na oposição. A gente vai precisar de muita força para pôr essa corja na cadeia e para desmentir as mentiras da grande mídia. Agora vamos falar do Carlos, do Flávio Bolsonaro. Pois bem, olha só. O que o Ministério Público descobriu sobre o Carlos? Isso já está amplamente documentado. Okay? Eles descobriram o seguinte, que tinha um esquema de rachadinha no gabinete do Carlos Bolsonaro. Quem operava isso, primeiro, era a ex-esposa do Bolsonaro, que é a Ana Cristina Bolsonaro, ou Ana Cristina Vale, que é a mãe do Jair Renan Bolsonaro. Em determinado momento, ela também operava no gabinete do Flávio. Em determinado momento, ela saiu porque brigou com o Bolsonaro e quem passou a operar o esquema no gabinete do Flávio foi o Queiroz. No caso do Carlos Bolsonaro, não era a rachadinha, era a inteirinha. Eles pegavam todo o dinheiro. Então, o Carlos Bolsonaro, como vereador no Rio de Janeiro, ele tem uma verba aí, era de 50 mil, foi aumentando, hoje passa de 100 mil reais mensais para contratar assessores para ajudar no trabalho do vereador. Então, os vereadores têm essa verba aí, justa ou não acho que seja justo um dinheiro todo desse para vereador, mas tudo bem, não sou eu que vou mudar isso agora, né? Não sou eu o prefeito. Os vereadores podem
Contratar isso para dizer, ó, um assessor atende a população, o outro é um assessor formado bacharel em direito que vai escrever os projetos de lei, o outro isso, outro aquilo, enfim, um de redes sociais para divulgar o trabalho do vereador. Então, Uai, seu app de vídeos curtos.